Boa noite. É inacreditável porque toda vez que eu vou pregar, já é a terceira vez, eu prego um tema que cabe perfeitamente na minha vida. É incrível. Parece que Deus tá dando um puxão de orelha, mas não se preocupem. Eu tô orando, tô tendo vontade de orar, não é esse o problema. A gente vai começar falando de um texto que está em João 15. Quem quiser abrir, por favor, para poder acompanhar. João 15, logo nos primeiros versículos, do 1 em diante. Vamos só fazer uma oração antes de continuar, tudo bem? Podem continuar como estão. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus muito bondoso, que apesar de todos os nossos problemas, o Senhor ainda continua cuidando de nós e nós precisamos saber disso. Nos lembre a cada dia, Pai, que o Senhor cuida de nós. Abençoe, abençoe essa noite. Que o Senhor possa estar usando o pregador, que tudo possa correr conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. João 15, versículo 1. Leiam comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu estou lendo na nova versão internacional. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E, só para finalizar, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É a última frase que ele fala antes de continuar. E às vezes a gente esquece que, na realidade, na nossa vida é exatamente assim. A gente, para continuar firme em Cristo, a gente precisa permanecer. Permanecer em Cristo. E logo na frente ele continua dizendo, no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Só que o problema é, ok, a gente já sabe disso. Sabemos que nós precisamos orar. Nós sabemos que precisamos permanecer em Cristo. Só que o que eu faço em relação a isso? O problema é que normalmente, por sabermos que necessitamos, a gente coloca como uma obrigação. E são coisas totalmente diferentes. Eu dizer que eu preciso de algo e dizer que eu sou obrigado a algo, é meu dever, é algo diferente. Diferente na nossa mente. E muitas das vezes, nós cristãos olhamos para a oração, para a leitura da palavra, como um dever, como uma obrigação. E é aí que nasce o problema. Porque aí, quando eu começo a olhar como um dever e uma obrigação, eu oro por orar. Só que na oração, o que é oração? Alguém pode responder o que é oração? É conversar com Deus. Já conversaram com alguém por obrigação? Já. É a mesma coisa de conversar com alguém porque você quer conversar? Não, é totalmente diferente. E aí que está o ponto. Deus ele não quer que a gente converse com ele porque somos obrigados, porque é um fardo, porque temos que fazer isso. Não, ele quer que conversemos com ele porque nós precisamos, porque nos faz bem, porque é algo, porque é conversar com Deus. É tipo quando estamos, quem aqui já se apaixonou, já namorou? Pronto, os casados eu tenho certeza que sim. Pronto. Normalmente, quando se gosta muito de alguém, quando chega a hora de conversar com aquela pessoa, não é um fardo. Quando você marca de conversar com aquela pessoa, normalmente é, nossa, tá quase chegando a hora, quero muito conversar com aquela pessoa. E às vezes a gente não faz isso com oração, a gente faz justamente o contrário. Ah, esqueci, tem que orar. Faz uma oração rapidinho, vai embora. Repete as mesmas palavras, às vezes, que repetiu ontem e antes de ontem. E às vezes deixa de ser uma conversa prazerosa e se torna um fardo. Não é esse o ponto. E tem mais um problema ainda. Muitas das vezes a gente não só leva como uma obrigação, mas como a gente quer dar fruto, a gente aí cria uma obrigação de orar para dar fruto. A gente quer
quer olhar para o fruto antes de olhar para a conexão que temos na videira. Primeiro você se conecta, depois se preocupe em dar fruto. Você não pode trocar, inverter as duas coisas, porque senão a sua motivação está errada. E quando a motivação está errada, é porque o coração está olhando para o lugar errado. E se o coração está no lugar errado, é muito difícil de cuidar. E para acalmar o coração dos irmãos, João 15, versículo 5, que eu saltei. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o ponto. A gente não precisa de ficar olhando e falando, ok, eu preciso muito fazer tal coisa, então eu preciso orar para Deus abençoar. Eu preciso olhar e falar, ok, eu quero me conectar com Deus. A partir disso, o fruto, todos os frutos todo o fruto do Espírito vai aparecer em mim. É sobre relacionamento. Desconcentra um pouco do forte de eu tenho que orar e comece a pensar, ok, por que eu quero orar? Ok? Vamos lá. Então, ao invés de eu começar a olhar para eu tenho que orar, vou orar. A lição aqui, que é o nosso guia de estudo, ele nos dá 3 ideias. Por que motivo quero orar? Vai ser a primeira pergunta que você vai fazer. A segunda pergunta é, o que realmente anseio? Ou seja, o que eu realmente quero? Eu vou orar por quê? E, ok, eu estou orando por isso, para aquilo, ou seja, orando por isso eu quero exatamente o quê? O que eu estou buscando ao orar, ao falar com Deus, ao conversar com Deus? Por que eu quero falar com Ele sobre esse assunto? E por último, do que estou a sentir dolorosamente falta no meu relacionamento com Deus nesse momento? Quem aqui já... Não, tem que contar uma coisa para vocês antes. Essas 3 perguntas, elas são essenciais não porque ela vai mudar a sua... Não que ela vai mudar Deus. Porque o que a gente fala para Deus não muda Deus. O que a gente fala para Deus tem mais a ver com quem... primeiro, com quem está ouvindo, ou seja, eu sei com quem eu falo, e depois tem a ver com quem fala. Eu não posso olhar para Deus e falar assim, não, eu vou simplesmente falar e ir embora sem me importar com quem eu estou falando. Sem me importar, talvez até comigo. Muitas vezes a gente só quer falar por falar. Não, quando você senta para conversar com alguém, você olha para si mesmo e pensa, ok, o que eu quero falar? E depois olha para a pessoa e fala, ok, com quem que eu estou falando? Eu quero falar o que com essa pessoa? E Deus, ele é melhor amigo. Deus, ele é pai. Deus, ele é íntimo. Então, quando eu vou conversar com Deus, claro, eu tenho que olhar para mim e tenho que olhar para Deus. Ok, estou em paz. Aqui eu posso me abrir completamente. Porque nos relacionamentos de hoje em dia, um dos maiores problemas é que ninguém quer ouvir. Todo mundo quer falar, falar, falar e ninguém quer ouvir. Só que em Deus a gente tem alguém que vai escutar. E não vai escutar porque é obrigação dele, é porque ele quer nos ouvir falar. Você vai falar para um Deus que quer te escutar, que quer ouvir você. E quando você ora, sabendo que é esse o Deus para quem você ora, a coisa flui completamente diferente. E, por último, desse pequeno tópico, dessa pequena questão, tem uma frase que foi dita aqui, é maravilhoso. Escuta só. A única pessoa que ousa acordar um rei às 3 da manhã para beber um copo d'água é uma criança. Esse é o tipo de acesso que temos a Deus. A gente é como uma criança para Deus. A gente é como uma criança. Jesus disse, para quem que entraria no reino dos céus? Aquele que fosse como uma criança. Quando chegamos a Deus, nós temos que chegar a Deus como crianças, completamente confiantes. A criança, quando ela vai pedir uma água ou qualquer coisa, falar que dá com dor de cabeça no meio da noite, ela não fala com medo. Ela fala porque ela sabe que precisa da ajuda e ela vai e fala, conversa, porque ela confia que vai ser ouvida e que vai ser ajudada. E com nós e Deus é a mesma coisa. Quando chegamos a Deus é exatamente a mesma coisa. E agora, quando eu pego a dinâmica que a Bia fez, e aí a gente tem que entender isso. Tem que colocar isso dentro da gente. A Bia falou sobre dinheiro, ok.
pessoa que ganhou muito dinheiro, e a gente tem planos com dinheiro, e planos, e ideias, e pessoas que ganharam heranças, ok, mas já pararam para pensar que a gente tem o ser mais poderoso do universo disponível 24 horas por dia? E não é só para ouvir, porque ele quer ouvir e quer atender. Seja com sim, seja com não, seja com espera, mas ele vai ouvir, vai responder. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas ele está escutando. Ele está escutando, ele quer ouvir. É como... Quem aqui tem criança em casa? Pode ser irmão, pode ser... uma boa parte. Irmão, primo, filho, neto, o que seja. Quem já viu a criança chegar e falar assim: olha, eu tenho uma novidade para te contar, que não sei o quê, e ela começa a contar, e aí você pensa, né? Ah, eu já sei do que ele vai falar, eu já sei da notícia, já sei da história. Só que o que é melhor? O que é melhor para a criança? Quando a gente chega para ela e já corta, ah, não, já sei, não precisa contar. Ou quando a gente espera, escuta ela explicar, do jeito dela, ela nem sabe o que aconteceu direito. Às vezes tá contando e você já sabe mais do que ela ainda. Mas você escuta, porque você quer ver ela feliz, ela tá se expressando para você e você sabe que isso faz bem para ela. Nosso relacionamento com Deus funciona mais ou menos em alguns pontos da mesma forma. Deus sabe, Deus já sabe da história toda. E a gente vai contar da maneira mais falha possível, faltando detalhes, sem saber o que realmente aconteceu, mas tá tudo bem, porque ele quer ouvir você falar. Ele quer te ouvir falar. A questão é que a gente esquece. A gente esquece que Deus ama, que Deus cuida, que Deus vê, que mesmo quando eu não entendo a vontade do Pai, mesmo assim, eu sei que ele está cuidando de mim. Ele é meu pai. Ele é meu melhor amigo. Ele é alguém com quem eu posso conversar sem ter medo, sem ter medo, medo nenhum. Sem ter medo de julgamento, medo dele querer ir embora e não escutar mais porque tá chato, não. Ele vai escutar, não importa quantas horas, quantos minutos ou quantos até a gente acabar essa vida. Ele vai escutar sempre. E agora, sabendo que não é uma obrigação, aí a gente tem que entender que, ou melhor, eu agora, na minha posição que estou, vou dar algumas ideias para vocês. Ok, eu sei que agora vocês entenderam, né? Precisamos porque é uma necessidade nossa conversar com o outro, ter essa comunicação com Deus. Não é como se fosse uma obrigação, é só uma necessidade, a gente precisa conversar. Mas então, como é que eu vou implementar isso na minha rotina? Como é que eu vou fazer para falar com Deus, para ter tempo para Deus? Tempo, sabe? Para conversar. Lembram da história da namorada, de quando a gente está apaixonado? O que a gente faz quando. O que acontece quando o relacionamento não tem comunicação? Morre, rompe, acaba. Não tem como ter um relacionamento sem comunicação. Só que muitas das vezes, por conta dessa vida corrida que a gente trabalha do momento que acorda até o momento que vai dormir, é pra lá, vai, acorda, liga, manda mensagem, vai, viaja, é o tempo inteiro nessa correria. Mas como é que você mantém um relacionamento assim? Casados, me ajudem. Como é que você faz para ter um relacionamento dessa maneira? Eu quero ideias. Você tem um monte de coisas para fazer, mas ainda tem que conversar com a pessoa. Não dá para ignorar que ela tá ali. Vai, eu quero ideias, é sério. Casado. Tem que partilhar. Yeah. Eu vou dar uma sugestão também. Separar, esse é o nosso momento. Exato. Sim. Obrigado, Elizabeth. Exatamente isso. Primeira dica para você que tem medo de ter inconstância com Deus, ou tá vendo que na sua rotina você até pode tentar, mas vai ser muito difícil. Separa um tempo. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Apesar de que você pode conversar andando para lá e para cá, conversando com Deus. Você pode ter uma caminhada de oração, inclusive muita gente faz. Só que você está conversando andando. E você separar um tempo para não pensar no que está acontecendo ao seu redor e simplesmente conversar tranquilo é totalmente diferente.
Então, sim, para um relacionamento saudável acontecer com o próximo e com Deus, o melhor possível seria tira um tempo para conversar. Eu não vou falar de tempo, de quantidade, porque tem gente que está tendo que realizar projetos gigantescos e tem que falar muito. E tem gente que está ansioso com algo pequeno, que em meia dúzia de frases, puf, você já conseguiu expressar tudo. Depende do seu problema, da sua ansiedade, depende da sua alegria, depende do que você está sentindo, porque era sobre isso. Lembra das frases? Anota a frase. Por que motivo quero orar? O que eu realmente estou querendo ao falar desse assunto? E o que eu estou precisando crescer espiritualmente? Entende? Não vou te falar de tempo. A questão é, separe o momento para você falar com Deus. Você expressar, falar aquilo. Entende? Tem um momento de. Igual, aqui na lição eles ainda vão além. Indicam você. Se possível, eu fiz isso hoje, meu Deus, é totalmente diferente. Vai para a natureza. Senta debaixo de uma árvore, mesmo que seja num parque da cidade. Mas natureza é assim muito mais fácil de você se acalmar, de você respirar, conseguir expressar aquilo que você está sentindo para Deus e ouvir a voz de Deus. Outra ideia, você pode ter um caderninho de oração. E eu não falo de um caderninho de você escrever sempre a sua oração. Por exemplo, eu ganhei um caderninho há um tempo atrás e eu comecei a anotar minhas orações e as bênçãos, ou as respostas, ou os nãos que eu recebia de Deus, quando eu entendia que era uma resposta de Deus. Então você pode ter um caderno de oração que é um diário de oração, melhor. Você pode ter um diário de oração. Tá, eu orei e tal sobre esse assunto, anota. Eu orei sobre tal assunto, falei isso com Deus e tal. 10 dias depois, Deus te respondeu. No mesmo instante, Deus te respondeu. Pode anotar. Deus me respondeu dessa forma. É um hábito bom para você estimular, você lembrar, olha, caramba, olha o que acontece quando eu falo com Deus, olha, Deus lembra de mim. Porque quando você olha, porque quantas orações foram respondidas nos últimos, nas últimas 2 semanas? Eu não lembro de todas. A nossa memória está tão falha que a gente não consegue lembrar. Às vezes Deus responde e a gente não lembra, às vezes Deus demora um pouco mais e a gente nem lembra do que orou e às vezes fica, entende? Anotar, anota, anota. Outra ideia, tem dias que a gente está muito triste. Tem dias que já aconteceu comigo, de você querer orar e você sentir que as palavras não saem da boca. Você não consegue, não sai. Por mais que você queira conversar, parece que a angústia é tão grande. Escreve. Você pode escrever a oração inteira. Tipo, não o que você orou, mas escreve. Fala com Deus através da escrita. Deus aceita também. Você pode escrever a oração. Às vezes é uma forma de você liberar aquilo que você não conseguia com palavras, mas na escrita você consegue. Outra ideia. Às vezes, na mesma questão, às vezes você não acha palavras, às vezes está muito ruim mesmo. Anotem que essas dicas são, ó, algumas vieram daqui, uma ou outra eu pratico, mas estão vindo daqui, anotem que é muito bom. Outra dica calma. Assim, ler orações. No Salmo está cheio de orações. E orações que muitas vezes se encaixam com a nossa realidade. Se encaixam com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós pensamos. Muitas vezes vai gerar uma identificação. Muitas vezes você vai encontrar as palavras. Muitas vezes é um método que muita gente usa. Ler orações. Também podemos... Também tem uma ideia aqui que eu nunca testei. Se algum irmão testou, é uma boa ideia. Caminhada de oração. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro preso em algum lugar. Às vezes, talvez seu trabalho seja de ficar o dia todo em casa, o dia todo no escritório, ou o dia todo preso num lugar fechado. Às vezes fazer uma caminhada para falar com Deus. Assim como tem os momentos de você sentar e conversar, tem os momentos de falar enquanto anda. Falar enquanto olha as paisagens maravilhosas que Deus nos fez. E 9, busque formas de se conectar com Deus. Lembrando, nós precisamos dele, não é como se fosse uma obrigação, é porque faz-nos bem, vai nos fazer bem. Orar vai nos levar para mais perto de Jesus, para conhecê-lo melhor. Hoje eu estava estudando a lição da escola sabatina e eu li algo que mexeu comigo que eu nunca tinha lido daquela forma. Estava escrito assim:
Eu não desejo, eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Às vezes, ah tá, sim, eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Eu desejo conhecimento de Deus e não holocaustos. Às vezes a gente está querendo sacrificar tudo, dar o nosso sangue, o nosso melhor, e às vezes a gente está esquecendo de amar, parar e falar com Deus. É isso. Às vezes falta pra gente se importar até mesmo com a gente mesmo. Porque no final a oração, ela é só sobre duas pessoas. Você e Deus. Deus não nos pede para orar, para engrandecê-lo. Ele não precisa da nossa adoração falha. Ele não precisa da nossa oração para que o ego dele fique inflado. Não, é para o nosso bem. É para que nós possamos ter ele para conversar. Ele que vai escutar e pode resolver os problemas. Mas ele quer nos escutar primeiro. Assim como aquela criancinha que veio andando, contando a história pro pai, pra mãe. Ele quer escutar você falar. Ele não quer te cortar e falar, não, deixa que eu resolvo. Pronto, já não precisa falar, eu já sei o que aconteceu. Não, ele quer te escutar. E às vezes por conta da correria do tempo, a gente vem dar a desculpa de, eu não tenho mais tempo para orar. Tá aqui, hein, gente? Não... Olha lá. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Tenho tanto para fazer que vou passar as primeiras 3 horas em oração. E às vezes a gente faz o contrário. Às vezes não, eu tenho muito para fazer, então vou orar menos para poder ganhar mais tempo. E é normal, porque no dia a dia é isso que acontece. A gente tira de tempo de algum lugar e aplica em outro. Lógico, ok. A diferença é que com Deus é meio invertido, ou talvez a gente esteja invertido. Com Deus, você ora e depois de orar, você percebe que aquilo que você nunca, nunca, nunca iria conseguir fazer sozinho, ele pode fazer num piscar de olhos. É assim que funciona com Deus. Às vezes, com Deus, eu não estou falando sobre não se esforçar, de não dar duro, de não fazer as obrigações, de não cumprir aquilo que tem que cumprir. Eu estou falando de orar, de acordar mais cedo, de deixar de fazer alguma coisa, de se esforçarem, não, não porque é uma obrigação. Esquece a ideia da obrigação, não é uma obrigação, é porque vai te fazer bem. Quem aqui já foi na noite anterior, sabia que no outro dia ia ser puxado, ia ser um dia duro, falou, pô, vou dormir mais cedo para poder descansar e no outro dia tá bem, para poder carregar, aguentar. Na oração é a mesma coisa. Às vezes a gente quer fazer o contrário, quer ir trabalhar primeiro e depois ir chorar para Deus. E tá tudo bem você chorar para Deus. Deus quer que você chore para ele, mas pensa em si. Olha para dentro um pouquinho. Será que não é melhor eu ter uma boa noite de sono antes de aguentar o tranco do outro dia? Com Deus, ele só quer uma coisa. Com Deus, em João 15, ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Não é fruto, é muito fruto. Pois, se alguém permanecer nele, dará muito fruto. E o fruto do Espírito é. Exatamente. É o fruto do Espírito. É aquilo que a gente nunca consegue sozinho. É aquilo que nunca, nem eu, nem você, nem nenhum humano conseguiria sozinho. O fruto do Espírito, ele só vem no conhecer Deus, no estar ligado a Deus, porque é isso que ele quer. Ele não pede de nós que nós façamos tudo, que nós mudemos todos os nossos hábitos sozinhos. Não. Primeiro ele faz uma coisa: se conecta com a videira. Se conecta com a videira. Se nessa noite, talvez faz um tempo que você não se conecta com a videira, talvez por falta de tempo, talvez por falta de lembrar o caráter real de uma oração, o caráter real de Deus, por que não dar um passo para trás, escolher descansar e escolher orar, ou escolher conversar com Deus?
Pode ser que na primeira oração você vai sentir que está falando e a oração não está passando do teto. A gente vai falar sobre isso amanhã. Se essa é a sua dúvida, se a sua dúvida é que a oração não passa do teto, fique tranquilo. Amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas continue orando. Continue orando. Mesmo que você sinta que Deus não te escuta, continue orando. Peça, Senhor, diga para Deus, Senhor, de forma sincera, das suas palavras. Eu vou dizer agora, mas você diz como achar melhor. Senhor, eu não consigo te sentir, eu não quero orar. Senhor, me ajuda a orar. Não importa, só fala com Deus. Nessa noite, se você faz algum tempo que não ora com Deus de forma sincera, se você não tira um tempo para conversar com Deus, para repousar um pouco e poder aproveitar um tempo a sós com Deus, não só absorvendo, mas falando com Ele. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez, Pai, mais uma vez o Senhor nos trouxe todos nós aqui para que possamos ouvir a Tua voz nos chamar, para que possamos aprender a descansar em Ti. Nos ensine, Pai, a conversar com o Senhor sem medo de sermos julgados, sem medo de que algo possa acontecer, ou de que o Senhor está triste conosco. Pai, nos ajude a entender de uma vez por todas que o Senhor só quer nos ouvir falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nos leve para casa em segurança, nos leve para casa e não nos deixe esquecer de que precisamos aprender a conversar. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.